that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Eu achava isso uma coisa muito distante, né? Que assim, vai demorar a chegar no Brasil, ou nem vai chegar. Mais uma gripe suína, né? Assim, uma coisa que a gente vai passar álcool na mão e que vai tudo seguir normal, assim. A pandemia é muito grave e o brasileiro não está acostumado a viver grandes crises, historicamente. Pessoal, é uma guerra. Medo. Eu acho que o que definiu o processo da pandemia para mim foi muito medo, assim. Incerteza, assim, uma ansiedade de não saber nem o que estava acontecendo, nem quanto tempo ia durar. Um momento que deixou todo mundo muito tenso, né? Isso estava sendo já muito falado, todo mundo sabia que possivelmente tudo ia ter que fechar, mas realmente eu acho que a gente só toma a dimensão do problema e de quão impactante foi a pandemia quando realmente você vê que tudo para, porque a gente tem a impressão de que as coisas não podem parar. Bom, a lembrança que eu tenho é que a gente estava saindo do carnaval. A primeira lembrança que eu tenho é essa, assim, da gente ter passado um carnaval em Belo Horizonte incrível e uma semana depois tudo fecha. Lembro também das pessoas reclamando de uma certa virose, que ninguém sabe se foi de fato uma super gripe no carnaval ou se já era alguma consequência por conta da Covid-19. Mas lembro disso também, de uma ruptura e um rompimento muito brusco com todas as atividades que eu vinha fazendo. Assim. Então, dali pra frente, eu estive em casa até a possibilidade de sair de novo, pelo menos um ano e 2 meses depois, né? Que eu lembro que aquele foi, tipo, entre aspas, o último carnaval, assim, que deu pra curtir. E a volta às aulas. Foi exatamente só isso que eu tive naquele ano, basicamente. Acho que um show ou outro, coisa do tipo, que deu pra ir, que comecei falando, tipo, nossa, o ano começou muito bem, vai ser muito legal, e na hora que viu a pandemia veio e parou tudo. Eu estava terminando o meu doutorado. Foi em março, eu me lembro direitinho, assim que eu entreguei, que eu postei na secretaria da UFMG a minha tese, o documento, assim, da tese, e marquei a defesa, semanas depois tudo fechou no Brasil. E isso me apavorou muito. Eu estava na reportagem, né, trabalhando numa redação com isso para fazer. Fiquei muito apreensiva, assim, foi uma coisa muito inesperada, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras teses na UFMG defendidas online, quando ninguém ainda tinha nenhum know-how disso lá, né? Então, aquele ano a gente começou o ano letivo no início de fevereiro e a gente já começou com uma greve, né? Era o 2º ano do governo Zema ali. E aí a gente teve umas 2 semanas de aula e começou a greve. Acho que foi no dia 11 de fevereiro. E aí essas últimas semanas de fevereiro e primeiras semanas de março a gente estava super envolvido nas atividades da greve, né? Eu lembro que começou mesmo a ficar mais sério, foi ali lá pro dia 13, 14, e que a gente tinha um ato marcado, uma manifestação marcada aqui em Belo Horizonte, para segunda-feira, e aí a gente passou o final de semana inteiro discutindo, né? Cancela o ato, não cancela, né? Com essas notícias que estavam chegando dos primeiros casos no Brasil. E aí a gente ficou discutindo isso o final de semana inteiro. E aí acabou que a gente cancelou a manifestação que ia ter na segunda. Eu me lembro muito bem de um fim de semana, que se eu não me engano foi o fim de semana que antecedeu mesmo ao comunicado geral, de um evento em que eu iria fazer. E aí eu já fiquei muito assustado com as notícias chegando de uma forma bem avassaladora. E aí eu preferi não ir. E eu lembro que assim, na semana seguinte já foi decretado já pandemia, e com isso, assim, tudo já foi completamente alterado, né? No dia 17 de março, eu estava voltando numa viagem
entre amigos. E a gente, no dia 17 de março, sei lá, vou chutar que haviam 5 pessoas no aeroporto com máscara. Eu e esses 2 amigos estávamos de máscara. A gente estava em Florianópolis, na casa de uma amiga que era casada com um estrangeiro, e ele estava completamente assustado com a situação como um todo, porque a família dele de fora mandava notícias de como que a coisa já estava por lá. Então ele estava muito assustado e a gente ainda não tinha entendido o impacto disso, assim, até porque a gente estava 10 dias na praia, achando tudo maravilhoso. Eu tava trabalhando muito na época. Era uma coisa muito abstrata num sentido de da gente não entender o que ia acontecer, assim, a gente ia ficar fechado 2 meses, 1 semana, no máximo 6 meses, assim. Eram só expectativas e ansiedades. Durante 2020 todo e metade de 2021 a gente trabalhou à distância, né? E aí na rede estadual a gente tinha as aulas pela televisão, pela internet, e o nosso papel, né, dos professores era mais prestar um apoio, tirar dúvida, estar à disposição dos alunos virtualmente e receber as atividades, né, os trabalhos, corrigir, dar nota, esse tipo de coisa. Então era um trabalho muito frio, muito distante, que os meninos também não conseguiam, né, os alunos não conseguiam estabelecer um contato. Então foram tempos ali, mais de 1 ano, de muita distância e muito pouco resultado, assim. Eu acho que até hoje a gente sofre, né, os efeitos desse período na educação mesmo, né, no aprendizado dos estudantes. A gente vê que pós-pandemia foi outra coisa, assim, como que eles voltaram para a escola, né, com muitas dificuldades. Eu era da direção do sindicato na época, para a gente foi esse baque, né, porque a gente estava no meio de uma greve que estava forte, assim, estava começando, e a gente teve que repensar tudo, né. Acabou que o que era para ser uma greve por salário, né, pela nossa campanha salarial, pelas nossas pautas, depois se transformou numa greve sanitária, uma greve para manter os trabalhadores isolados, né, em segurança. De vez em quando tinha uma pressão do governo para a gente voltar para a sala de aula, voltar para os locais de trabalho. Então foi um pouco isso, assim, que a gente fez ao longo do ano, né, garantir a sobrevivência, garantir o isolamento social e depois o debate da vacina, né, como é que a gente também garantia só que a volta às aulas fosse com todo mundo vacinado, todo mundo em segurança, assim. Então foi o fim do fundamental e o começo e o ensino médio todo durante a pandemia, no quarto, no computador. Então foi uma diferença grande do que era para ter sido, com certeza. Então, antes da pandemia, acordava de manhã, tomava banho, fazia um lanche, já saía de casa, ia para a escola e depois ficava até meio-dia ali o horário, voltava para casa, almoçava, ia para uma aula de inglês, ia para o clube, fazer alguma coisa assim. Aí durante a pandemia era, às vezes, nem levantar da cama, só ligar o computador, logar na aula e assistir. Uma vez ou outra que estava mais animado, sentar na mesa, abrir o caderno, ler os livros mesmo. Era mais fácil prestar menos atenção, mas tipo, tinham coisas, querendo ou não, mais chamativas para eu fazer em casa ou até mesmo no computador. Na época eu trabalhava com moda, eu era stylist, figurinista. E era um trabalho 100% presencial. Então, quando parou. Eu tinha, felizmente, uma reserva de dinheiro que eu tava guardando para mudar de casa. Quando fechou tudo, né, meu trabalho não tinha como ser online, algumas pessoas até tentaram criar formas de fotografar online por celular, mas nunca é a mesma coisa, assim. Eu comecei a ter que usar um pouco dessa reserva, assim, até o ponto em que simplesmente a pandemia não passava, as coisas não tinha possibilidade de reabrir. Inclusive só piorava, e eu tive que inventar alguma forma, assim, de trabalhar para, viver. Eu sempre tive muito interesse em desenho e imagens de forma geral, então foi uma transição que ela foi muito
natural a princípio, assim, não foi uma ruptura muito grande, eu simplesmente tive que arrumar uma forma de me reinventar. Fui conhecendo outras formas de criar imagens, assim, formas que eu poderia trabalhar sozinha, que eu poderia trabalhar de casa, que eu poderia fazer um trabalho também que fosse um pouco mais estável e seguro, assim. Porque uma das coisas que me levou também a repensar toda a minha carreira é que... Bom, acontece uma coisa dessas, uma coisa que a gente nunca esperava, né? Assim, um evento histórico desses, mas você fica completamente sem chão. Em relação ao teatro e as possibilidades de trabalho, elas simplesmente deixaram de existir. Mas pra gente foi um rompimento, uma inexistência de trabalho. A gente não se propôs a fazer nenhum tipo de construção de espetáculo online. A gente realmente desacreditava e desacredita nessa ferramenta, porque a gente, enfim, vê o teatro como a arte da cena, da presença, então a gente não se propôs a fazer nenhum espetáculo online, a gente não criou nada nesse tempo de pandemia. Então foi isso, assim, uma completa letargia, assim. Então, para mim, o que aconteceu foram alguns poucos trabalhos em relação à apresentação de algum evento, que aí poderia ser feito online, mediação de debate, que é uma coisa que eu já faço presencialmente, então isso acabou acontecendo. Eu sou ator da companhia de teatro Toda Desceu e nosso espaço, nossa sede de ensaios e encontros é a Gruta. E em 2017 a gente vem para cá para exatamente ter um espaço para ensaiar, para a gente conseguir fazer os nossos espetáculos e também para, enfim, continuar mantendo esse espaço vivo e aberto, porque tem uma história na cidade, né? Tudo que já aconteceu, todos os grupos que passaram aqui, as festas que já aconteceram. Só que isso, com a pandemia da Covid-19, esse espaço também fica completamente paralisado. A gente não consegue, por razões óbvias, fazer nenhum tipo de atividade aqui. O que a gente conseguiu fazer, por conta de projeto, foram algumas festas online. Então a gente convidava alguns DJs para tocar online via Zoom. E isso aconteceu por alguns meses, assim, né? É tão estranho lembrar disso, porque parece impossível algo como aquilo acontecer nos dias de hoje, né? O meu trabalho na fotografia, ele é muito ligado à publicidade, muitas vezes, né? Minha formação em publicidade. Então, essa coisa da fotografia de produto ou da fotografia de moda foi uma coisa que ela já existia, ela oscilava, mas na pandemia a demanda do mercado de criar e-commerce impactou bastante o estúdio, assim, de modo geral, né? Então, durante esse período, eu voltei a trabalhar com design gráfico, que é uma coisa que eu tinha interrompido quando eu criei a minha empresa. A exigência de estarem fechadas, né? As lojas elas precisavam estar presentes online. Com a pandemia, os serviços focaram, na verdade, mais numa etapa específica do processo de digitalização desses clientes, né? Então, eu vendi muita foto still no fundo branco. E aí eu fotografei de tudo. Eu fotografei suspensão de carro, eu fotografei comida, eu fotografei produto embalado de diversas escalas, eu fotografei cosmético, eu fotografei, enfim, um monte de coisa, de vários formatos, de várias formas. Fizemos muitas coisas de moda sem modelos, né? Então a equipe trabalhando sem modelo para poder fotografar roupa, que é uma coisa bem complicada, né? O que aconteceu, assim, o maior impacto de transformação da pandemia foi essa mudança de escala, de sair de uma escala muito individual e, de repente, com esse volume de venda e esse volume de trabalho, eu tive a primeira demanda, eu precisava de dividir o trabalho com alguém. Então, foi a primeira contratação que eu fiz, eu contratei um estagiário para poder fazer a edição. Em 4 meses, éramos 6. Quando eu decidi que eu queria sair, eu sabia que eu queria trabalhar de maneira mais independente, que eu queria empreender, que eu queria viver um outro lado na minha vida profissional, né? Daí eu procurei uma psicóloga de carreira e aí comecei a fazer um trabalho sobre isso, assim, colocando tudo no papel, quais eram as minhas ideias. E aí o que eu queria era sair de uma situação em que você tá ali trabalhando, né, de uma forma quase que no automático, que você já vem ali de longos anos, para um trabalho que me desse mais autonomia.
Então era essa a mudança que eu queria fazer. E aí quando eu deixei, né, o trabalho nas redações, eu criei um projeto que se chama Projeto Preserva, que é um projeto de conteúdo ambiental. E a gente publica assuntos no formato de séries audiovisuais, né, criando produtos de informação dentro desse tema. Eu acho que a pandemia fez todo mundo parar para pensar, nem que seja em algum aspecto da sua vida. Eu não digo que as pessoas mudaram por causa da pandemia, que talvez isso seja irreal, mas eu acho que a pandemia fez com que a gente pensasse em algum aspecto da sua vida, né? Porque você coloca em perspectiva, tudo poderia acontecer. Você vê a gente de todas as idades adoecendo e indo embora. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, isso fica tão mais claro que a gente coloca realmente aquilo que você já estava desejando fazer. Eu acho que você acelera alguns processos em função daquilo que estava acontecendo. Eu lembro que logo no início eu fiquei pensando em formas, né, de como trabalhar, porque realmente a minha área, e ainda tinha esse detalhe, eu sabia que seria a última a voltar, que eram os eventos. Então era uma área que não era de essencial, não era um trabalho que eu sabia que não ia voltar. Então eu falei, pô, essa realmente vai ser a última coisa que vai voltar, né? Então eu comecei a pesquisar, ter ideias de como seria essa retomada, né, de trabalho mesmo dentro da pandemia. E aí comecei a procurar coisas que poderiam ser feitas em casa no momento e coisas que, né, eu gostava de fazer. E foi aí que eu entrei na confeitaria. Então, a Pedacinho, ela surgiu em setembro. De setembro até março de 2021, foi incrível, assim. Incrível, fiz campanhas grandes, saí em algumas matérias de jornal, dei algumas entrevistas também nessa época sobre isso. E foi, assim, incrível, muito bom. Eu tava tendo, né, o suporte da minha mãe, que me ajudava a fazer as coisas e tudo mais. Então eu tive aí um processo curto desde o início, né, que a marca foi lançada, maravilhoso. Não posso falar assim, sei lá, não teve uma semana que não tenha sido boa, mas aí em março, minha mãe teve Covid. E aí ela ficou aqui em casa por um período, assim. Até que não teve como mais, assim, chegou um dia que ela estava bem ruim, foi pro hospital e já foi logo internada. E eu lembro muito bem desse dia porque eu estava fazendo a minha campanha de Páscoa da confeitaria. Então eu estava fazendo a produção da campanha na rua e minha mãe foi internada no meio da produção. Então eu lembro assim que eu estava com alguns amigos que estavam me ajudando e aí foi assim que eu consegui terminar no dia de fazer. Aí eu já fiquei completamente desesperado, não conseguia pensar em mais nada naquele dia. E aí eu tive que dar continuidade, porque não tinha opção, tinha que fazer. E aí eu lembro disso, lembro que eu cheguei aqui em casa à noite, depois de ter feito essa campanha, e fui no hospital levar as roupas para minha mãe. E foi a última vez que eu vi ela. Ligaram pra gente do hospital, isso no dia 12 de março, avisando que ela ia ser entubada. E aí eu lembro que eu conversei com ela e tudo mais, tipo, pra mim ela tava bem, pensei que tava, assim. E aí, no dia seguinte, ela faleceu de madrugada. Foi todo aquele processo daquela época, né? De não ter velório, de não poder ver, de não poder escolher roupa, de não poder fazer nada disso. Naquele momento, eu acho que eu entreguei tudo que eu tinha para poder dar continuidade nas coisas que eu estava fazendo. Então, eu continuei com os trabalhos na Pedacinho, mesmo acho que sem aguentar. Eu acho que eu só fui fazendo. E aí, só em 2022, assim, meio que eu acho que bateu para mim esse processo dela ter falecido e começar a entender as coisas. E nesse meio tempo mesmo que fazendo as coisas, né, eu entrei em depressão, mas em 2022 que aí realmente eu fui diagnosticado e passei por um período muito turbulento, assim. O que me trouxe essa vontade de retomar as coisas, tanto pessoais quanto de trabalho, foi exatamente pensar o que minha mãe queria que eu fizesse, assim. Então é pegar essa dor que eu estava tendo por conta da perda dela, mas ao mesmo tempo tirar essa força dela para poder continuar a fazer as coisas. Eu não passei
por esse trauma de ter perdido alguém muito próximo, mas me traumatizou muito a história de cada pessoa próxima a mim que perdeu. Eu acho que isso são perdas que a gente não vai esquecer, né? A gente não esquece isso. Mas eu não sei, assim, eu acho que a gente perdeu, talvez, essa possibilidade que a gente tinha antes de viver como se as coisas do mundo não te impactassem. Sabe, a gente não tem mais hoje como pensar que essas coisas não vão acontecer. Então, o que acontece do outro lado do mundo vai sim, né, parar o mundo e pode te impactar. Ter perdido muita coisa do ensino médio foi muito ruim, tanto que hoje eu sinto que tem um gap ali de coisa que eu tinha que ter estudado mais, que chega na faculdade, hoje o professor fala e eu fico tipo, talvez eu vi no EAD, mas não vi. Tem um lapso de tempo, né, tipo assim, que eu não consigo assimilar se foi ontem, mês passado, 2 anos atrás. Ah, foi no começo da pandemia, foi no meio da pandemia, tipo calendário, assim, se perdeu. O impacto que teve no aprendizado dos estudantes a gente sente até hoje, assim, 4 anos depois a gente ainda vê que hoje eu sou professor de ensino médio, estudantes que naquela época eram do fundamental e a gente sente a defasagem até hoje, né? O que eles não aprenderam lá. Então acho que o principal impacto no trabalho foi esse, assim, e vai demorar não sei quantos anos ainda, né? Talvez essa geração não vá recuperar esse tempo, assim. Eu acho que ninguém depois da pandemia é a mesma pessoa de 2020, assim. São 3 anos, né? Eu fico imaginando quem fez uma faculdade inteira online. Eu fico imaginando quem fez o ensino médio inteiro online. Eu fico imaginando pessoas que deixaram de fazer coisas que eu tive a oportunidade de fazer porque passaram 3 anos presos em casa. Eu acho que a gente está vivendo um trauma e elaborando ele enquanto vive. Não acho definitivamente que a gente conseguiria voltar a 2020, 2019 e olhar e viver como se vivia. Grande parte das pessoas que eu tenho essas conversas, né, assim, com relação ao mundo pré e pós-pandêmico, são outras vidas. Assim, nem a pessoa nem precisa ter passado por uma mudança muito significativa, como, né, o estilo de vida, carreira, enfim, mas acho que muda muito todo mundo, né? O que ficou pra mim, assim, eu acho que se hoje acontecesse de novo, eu não ia entrar nesse deslumbre de que a coisa estava crescendo, porque a coisa não estava crescendo. Não era um crescimento real da empresa. Era uma demanda muito específica por uma questão muito ocasional, muito pontual. E eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, sobre a impermanência das coisas. É muito forte isso, né, assim. O Covid que vem, o Covid que vai, a empresa que cresce, a empresa que quebra e as pessoas que entram e que saem, enfim, tudo isso, assim, eu acho que é tudo muito impermanente. Antes eu tinha um desejo de que as coisas fossem mais sólidas, assim, ou a expectativa. Esses 2 anos de pandemia me fizeram pensar coisas que talvez demorariam uns 10 anos ainda pra chegar, sabe? Eu sinto que eu amadureci mais rápido, assim, eu sinto que por ter ficado tanto tempo comigo mesma, acabou que foi necessário, assim, né? Foi uma coisa intuitiva, assim, né? Você fica pensando e remoendo, e aí você, de uma certa forma, você tem que começar a fazer algo, você simplesmente faz a primeira coisa que tá ali na sua frente. Isso foi me levando também a entender o que eu realmente queria, sabe? Nossa, o João hoje, eu vejo pessoas completamente diferentes, assim. Eu acho que entender que eu tenho hoje em dia uma responsabilidade muito maior com várias coisas que eu acho que na época eu não tinha essa noção. Então eu acho que hoje em dia entender melhor as situações, talvez me entender melhor, porque eu tive que me entender, eu tive que procurar sair do processo que não estava sendo legal, de depressão, e entender o que eu precisava fazer quanto a mim, quanto a outras pessoas, para que eu pudesse ter a retomada da minha vida. Espero também que não aconteça uma nova pandemia. Acho que caso isso aconteça, eu acho que as pessoas talvez não ignorem ou elas não neguem aquilo que está acontecendo. Eu acho que, né, depois de mais de 700 mil mortes no Brasil, acho que seria muito estranho. Acho que o negacionismo ele vai existir, mas eu acho que talvez não com a força que ele teve naquele período. A pandemia deixa perguntas pra gente, né? O que a gente quer fazer como sociedade? Como é que esses processos poderiam ser melhores? Mas como algo que nos mudou para melhor, acho que não. Acho que a gente tem que ver a pandemia como um episódio de sofrimento que a gente não gostaria que se repetisse.